E aí, rapaziada, beleza? Porra, fiquei puto, cara. Gravei a porra do vídeo aqui no OBS. Bichão travou no meio do vídeo. Eu só fui ver lá pro final, descambou tudo. Enfim, acabei resolvendo aqui a desgraça do exercício, né? Então eu vou só comentar aqui, né, o tema do exercício. Eu tinha dado alguns exemplos também no Python, acho que também não ficou tão bem colocado, né? Porque afinal a porra da playlist é de Elixir. Então eu vou só comentar algumas coisas aqui sobre outras linguagens que também utilizam o que o tema de hoje vai explicar, que são os protocolos, né? Então, que diabos são protocolos? Eu vou dar a definição aqui do exercício, de quem escreveu o exercício. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre se isso aparece ou não em outras linguagens, como que aparece e se aparece do mesmo jeito. Por que eles são tão legais? Um comentário também sobre Open Closed Principle. E aí eu vou ter aquela velha crítica a um exercício passado que falou sobre partner matching de funções e disse que aquilo era uma maneira legal de implementar Open Closed Principle. A própria resolução do exercício, que já está resolvido, eu não quis apagar a resolução. E, bom, a gente vai passar sobre sintaxe aqui também, tá? Mas vamos lá. Protocolos são um mecanismo de polimorfismo no Elixir. E isso ou serve basicamente quando você precisa de um determinado comportamento que varie para uma determinada estrutura de dados, tá? Ele diz que a gente pode definir protocolos utilizando def protocol, né? E que pode conter um ou mais cabeçalhos de funções. Então, def protocol, o protocolo aqui é o reversible, e o cabeçalho de função que esse protocolo tem é o reverse. O que isso significa? Que diabos é um protocolo? Como que eu posso relacionar isso com outra linguagem, se eu já conheço outra? Né? Bom, primeiro, se você não conhece nenhuma outra linguagem e o Elixir é a tua porta de entrada em programação, saiba que essas questões de polimorfismo são muito discutidas, ou na realidade são mais discutidas em linguagens que a gente tem orientação a objetos, né? Até porque quando o cara vai para uma linguagem funcional, ele já entende sobre o assunto e isso não é tão discutido, né? Na maioria das comunidades de linguagens funcionais, porque a gente sabe que, pô, se eu quero ter polimorfismo em alguma coisa, basta que eu crie um padrão, ou seja, imagine que eu quero aqui definir várias formas de reverter alguma coisa, né? O que você poderia fazer numa linguagem funcional é dizer, olha, vai entrar alguma coisa que é de um tipo que eu não conheço, que é do tipo A, e vai sair esse mesmo tipo A invertido, né? E cara, todas as funções que vão de A para A são funções que garantem aqui o cabeçalho do reverse. Você pode ver que é exatamente isso aqui que está sendo dito via protocolo reversible. Beleza? Se não ficou claro para você, imagine que você tem vários algoritmos de ordenação. Então, você tem aqui ordenação. E na ordenação você sabe que entra uma lista de alguma coisa e sai a lista de alguma coisa. Certo? Então, você tem bubble sort, e entra uma lista e sai uma lista. Você tem um insertion sort, entra uma lista e sai uma lista. O que essas funções têm em comum? Entra uma lista, sai outra lista. A lista ordenada. Só que, pô, o bubble sort tem uma implementação completamente diferente do insertion sort, né? E é isso, basicamente, que é polimorfismo a nível de função, né? Você tem funções que fazem a mesma coisa, mas que fazem de maneira diferente,
né? Ou que fazem efetivamente coisas diferentes. Como, por exemplo, um outro exemplo que a gente tem é mocks, né? Se você está um pouco mais acostumado a testes quanto à linguagem, e aqui no Elixir a gente tem isso também, mas especificamente em linguagens orientadas a objeto, imagine que você tem uma função que é, sei lá, a função getPage, né? Que você passa um URL e ele vai te retornar uma string, e essa string, diga-se de passagem, é o HTML da página, né? Cara, se você está testando essa função, né, nada te garante que você passar um URL aqui, você tem certeza qual HTML que vai voltar. Então, o que geralmente você faz é um mock. Ou seja, você cria, sei lá, um getPage mock, que é uma função que recebe um URL e retorna uma string. Só que o que você está querendo que essa função faça é retornar uma string que você já conhece para você testar. Então, sei lá, você poderia retornar isso aqui, por exemplo, como valor. Então, perceba, é uma função que entra um URL e continua saindo um string, né? Elas fazem efetivamente coisas diferentes, mas elas têm a mesma assinatura. Também é uma maneira de fazer polimorfismo em funções. Ou seja, funções polimórficas podem fazer a mesma coisa de formas diferentes ou podem fazer efetivamente coisas diferentes, tá? Bom, dito tudo isso aí sobre polimorfismo, uma outra coisa que eu queria dizer é que protocolos não são exclusivos do Elixir. Tá? O Python, eu não sei a partir de que versão, define protocolos. E qual é a grande diferença entre classes abstratas, interfaces e protocolos no Python? Bom, primeiro, Python não diferencia interfaces de classes abstratas. Por quê? Python permite herança múltipla. Voltando a dizer, se você é um cara que tem como primeira linguagem o Elixir e não está entendendo o que eu estou falando, fica de boa. Daqui a um tempo você vai precisar, né, estudar orientação a objetos, porque aparentemente só tem trabalho nesse paradigma no mercado. Mas, cara, é uma parada super simples de entender. Enfim, Python define herança múltipla, o que é uma coisa que linguagens como Java e C# não permitem. Ou seja, interfaces e classes abstratas são a mesma coisa para o Python. Entretanto, o Python definiu uma outra maneira de você fazer polimorfismo, que é utilizando protocolos. E com protocolos, você não diz especificamente para a classe que você está implementando alguma coisa que ela está implementando o protocolo. Ou seja, imagine que você tem um protocolo chamado veículo, e esse protocolo veículo... E aí, bom, só para vocês entenderem como ficaria isso aqui no Python, vamos fazer aqui. Então, from typing é da onde você vai importar esse cara que chama protocol. E aqui eu posso estar enganado, tá? Mas o que você vai basicamente fazer para criar um protocolo é definir uma classe. Eu vou chamar aqui de veículo. Eu vou dizer para o Python, olha, essa classe veículo aqui, ela é um protocolo. Isso aqui é a maneira que o Python faz herança, tá? E eu vou dizer, olha, um veículo ele anda, tá? Então, o protocolo veículo é todo e qualquer tipo de dados no Python que define o método andar, tá? Basicamente isso que você vai ter que saber. Aí imagine que eu criei minha classe carro aqui, todo frajola. E eu chego pro Python e falo, olha, eu tenho uma função, né, que ela chama utiliza veículo e vai entrar um veículo V aqui. E aí eu defino, eu falo pro Python, olha, cara, eu quero que essa minha variável V, esse meu parâmetro V, seja do protocolo veículo, né? Então, perceba, eu estou especificando aqui para o Python
eu quero que V seja um veículo, tá? Aqui só abuso de notação, a gente sabe que o Python é uma linguagem com tipagem fraca, então ele não vai ligar para nada disso. Mas tem uma coisa interessante que acontece no Python, que é quando eu chamo essa função aqui para um tipo de dados que não é veículo, como por exemplo o 5, 5 é um inteiro, ele obviamente não é um veículo, até porque no Python não existe o método andar para inteiro. Isso aqui vai me dar um erro de runtime. Vai me dar um erro de runtime dizendo, olha, int não implementa o protocolo veículo. Tá? Isso vai acontecer. Aí imagine que eu chamo essa mesma função aqui passando um carro lá para dentro. A gente vai ter o mesmo erro de runtime, dizendo, olha, carro não implementa o protocolo veículo. Tá? Bom, aí você vai pensar, caralho, mas eu defini um protocolo lá no Python, como que eu implemento ele? Né? Bom, a maneira mais padrão que tem é você pensar, pô, se eu tenho que fazer o carro virar um veículo e ele acabou de mostrar essa sintaxe para mim que diz que o veículo é um protocolo, você obviamente tentaria algo como isso aqui, né? Só que aí que tá, protocolos no Python funcionam de maneiras diferentes, né? Quando comparados à herança. Os protocolos, eles só pedem que você defina a função lá dentro. E a partir desse momento, você não tem mais esse erro de runtime quando você chama essa função para o carro. Porque ele vai verificar, putz, existe uma função andar lá dentro. É ela que eu vou utilizar. Tá? Ah, mas e se isso aqui fosse uma interface no Python? Como eu faria? Você pegaria do módulo ABC, pegaria essa classe, ABC, utilizaria o abstract class, abstract method aqui, é um decorator. E geralmente o que fazem é falam para ele retornar um erro por padrão, que é o que aconteceria numa linguagem orientada a objetos com tipagem mais forte. Só que a partir desse momento eu teria que chegar aqui e falar, olha, isso aqui está herdando o veículo. Tá? Então, essa seria a modificação que eu teria que fazer no meu código para que eu utilizasse interfaces ou classes abstratas, como quiser chamar no Python. Né? Que não é uma coisa que a galera gosta muito de fazer. Eu particularmente odeio esse módulo ABC. Sei que ele é importante, mas prefiro ficar com protocolos porque ele mantém o meu código um pouquinho mais limpo, na minha opinião, tá? Mas vai ter gente que vai falar, tá, mas como é que eu saberia que o carro é um veículo, né? Se eu não tô dizendo explicitamente aqui que carro é um veículo. Né? Alguns vão dizer que, né, essa é a maneira melhor de se definir, né? Eu particularmente gosto dos protocolos. Então, o que eu quero que vocês entendam dos protocolos é que, na maioria das linguagens em que se fala sobre protocolo, eles são uma maneira de você fazer polimorfismo, mas que você não especifique para a classe que você está adicionando um método que ela é ou que ela implementa aquele protocolo. Né? Você implementa o polimorfismo de maneira implícita. Tá? Esse é o padrão. Que outra linguagem utiliza isso? O Golang. O Golang chama de interface, mas na realidade o nome mais comum para o que ele faz ali é protocolo. Por quê? O Golang não diz que você tem que chegar lá no tipo, e é até uma sintaxe inválida, chegar no seu tipo de dados e falar, olha, esse tipo está implementando aquela interface. Tá? Não. O Golang vai falar, olha,
Se você quer que esse método, que esse tipo, na verdade, implemente essa interface, cara, crie a função. Defina a função para mim. Você não precisa dizer explicitamente que aquele tipo implementa aquela interface. Tá? Então, o Golang também utiliza, né, essa questão de implementação implícita de interfaces, que na realidade eu chamaria de protocolo para padronizar o nome logo. Tá? Bom, dito tudo isso, a gente já viu como criar protocolos no Elixir com o Def Protocol. Bom, como tudo no Elixir, def alguma coisa, para a gente definir alguma coisa, o nome da coisa, abrir um bloco do, e dentro desse bloco a gente coloca os cabeçalhos de funções. Um outro adendo que eu acho que vale super a pena a gente dizer aqui é que, cara, isso aqui não diz nada sobre a função reverse. Não diz tipo de entrada, não diz tipo de saída. Então, por isso, se você for definir protocolos, eu acho que você deveria se preocupar um pouco em dizer para quem vai implementar o protocolo o que vai entrar aqui e o que vai sair. Eu sei que isso pode deixar um pouco mais rígido a implementação daquele protocolo, né? E que você também pode definir as especificações da função dentro da implementação. Só que aí você tem que pensar no seguinte: eu não estou padronizando o meu código para polimorfismo, né? Porque eu não estou dando a mesma interface para todos os meus tipos, tá? Então, sim, você pode definir o @spec para cada implementação, mas definir o @spec pro protocolo, além de ser mais seguro, é mais recomendado, tá? Porque o que você quer aqui é definir uma mesma interface de comunicação para vários tipos diferentes. Tá? Agora, como implementar um protocolo? Bom, def-impl, o protocolo que você quer implementar, e para que tipo, ou para que módulo, nesse caso, você quer implementar esse determinado protocolo. Aqui, no caso, é para listas. E uma coisa que eu quero que vocês reparem novamente, e que eu vou bater na tecla, é que isso aqui está acontecendo de maneira implícita para a lista. Por quê? Eu não estou indo lá no módulo list e adicionando o método reverse nele. Então aí está o trunfo que eu falei do Open Closed Principle. Eu não preciso alterar um módulo, eu não preciso adicionar alguma coisa, mutar essa coisa para adicionar um determinado comportamento a ele. Tá? Então essa é a beleza dos protocolos aqui, no caso do Elixir, e que se assemelham bastante aos métodos de extensão ou extension methods do C# lá no .NET. Tá, então para mim esse é o verdadeiro trunfo do Open Closed Principle e não o Partner Matching Funções, né? Já que ele é muito específico, né? Ele é muito atômico a você dar um comportamento a uma função. Aqui a gente está dando um comportamento novo a um módulo. É uma coisa muito mais poderosa, na minha opinião. Aqui ele diz que o protocolo pode ser implementado para qualquer tipo, né, dentro do Elixir ou para uma estrutura. E que quando o protocolo é invocado, a função reverse é invocada, ele verifica automaticamente se aquele tipo tem aquela função implementada. Então, ele vai verificar, olha, chamei o reverse e passei uma list para o contexto. Ele vai verificar se o list tem esse método reverse aqui implementado. Então, é basicamente isso aqui que ele está falando. Ele resolve isso de maneira automática. E vamos para o exercício. Bom, aqui ele está falando que a gente vai construir um jogo. E esse jogo ele é baseado em personagens e itens. E que os itens eles funcionam de maneiras diferentes. Aqui ele está dizendo que nem todos os itens são consumíveis, né? Ou comestíveis, aqui eu acho que é o caso. E que eles também não têm o mesmo efeito para o personagem, né? Alguns itens, quando consumidos, trazem efeitos diferentes e tem retornos diferentes, a gente vai ver aqui. Então ele diz que para a gente manter isso flexível, né, a gente vai utilizar o polimorfismo e a gente vai definir um protocolo que é esse Edible aqui, no qual os itens que a gente tem no nosso módulo de RPG vão implementar. Tá? Então a primeira coisa que ele diz aqui para a gente é definir esse protocolo.
tá? E uma outra coisa é que nesse protocolo vai ter essa função it que aceita um item e um personagem e vai retornar uma tupla contendo o que aconteceu com aquele determinado item e o personagem atualizado. Tá? É basicamente isso que a gente quer fazer. Então, vamos lá. Aqui tem uma outra coisa que a gente nunca fez até o momento, que é definir módulos internamente. Posso ter um módulo dentro de outro, um módulo aninhado. Eu não considero uma boa prática, não faria isso, tá? Não acho que vale a pena. A gente poderia ter vários módulos separados por arquivos, né? Acho que fica bem mais organizado, mas quem quis fazer o exercício fez dessa maneira aqui. E tá tudo bem, né? Funciona. É só isso que eu queria dizer, na verdade. Então a gente tem aqui os módulos que é o módulo personagem, e aqui a gente tem três itens e um produto, né, de itens. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pede pra gente é definir o protocolo. Definimos aqui. Def protocolo, nome do protocolo. E aqui eu quis trazer aquela questão de documentação que a gente já viu em alguns exercícios, definindo que tipo é o item. Então, eu estou dizendo aqui, criando um tipo item que pode ser um desses três caras. Estou adicionando uma especificação para a função it. Estou dizendo, olha, vai entrar um item aqui dentro, vai entrar um personagem e vai sair uma tupla. Como que eu fiz essa tupla aqui? Como que eu sei os tipos que essa tupla vai ter? Então, primeira coisa, eu sei que o primeiro elemento ou é new ou é um frasco vazio. E sei que sempre no segundo elemento da tupla é um personagem atualizado. Então, como que eu sei disso? Verifiquei aqui as saídas, tá? Nesse caso é new, nesse caso é um recipiente vazio e nesse caso aqui um recipiente vazio. Em todos os casos, perceba que a gente tem um personagem no segundo elemento. Então, já pegamos aqui a questão do tipo e adicionei o cabeçalho da função. Beleza? Agora vamos para os outros exercícios. Ele está dizendo aqui para a gente, olha, implemente o protocolo para esse item aqui em específico. Ele está falando que quando esse item for consumido, ele vai dar para a gente 5 pontos de vida. E que ele não tem um subproduto, vamos dizer assim. Então, o primeiro elemento da tupla é new. Bom, está aqui a nossa implementação. Passamos o nome do protocolo e para que tipo a gente está fazendo aquela implementação. Então, primeiro elemento new e o segundo elemento, um personagem com a saúde atualizada, né, acrescentando mais 5 pontos. A segunda implementação que ele pede é para essa questão da mana. Ele diz que quando a gente consumir, o personagem deve ter os seus pontos de mana atualizados baseados no item. Então a gente vai pegar esse valor aqui e somar nos pontos de mana do personagem. E o subproduto é um recipiente, um frasco vazio. Então, tá aqui. A gente define a implementação para o tipo que a gente está querendo. Diz, olha, isso aqui é para um frasco vazio. E a gente atualiza a mana do personagem baseado no poder do item. E a última implementação que a gente precisa é para esse tipo aqui, e ele está falando que quando consumido, esse item deve consumir todos os pontos de vida do personagem e produzir um frasco vazio, que é essa implementação aqui. Tá? Então, bom, pessoal, é basicamente isso que a gente tinha que fazer nesse exercício. Vou mostrar para vocês que funciona aqui a implementação, né? Rodando o mix test, passo em todos os testes. Já fiz a submissão também, já conferi lá. E, bom, talvez o vídeo tenha ficado um pouco extenso, eu tenha falado até um pouco demais. Mas
uma coisa que eu quero fixar é que protocolos são uma coisa muito interessante, são uma maneira do Elixir definir polimorfismo que é extremamente útil, na minha opinião. Uma coisa muito bacana é que eles funcionam como métodos de extensão, o que significa que... E aqui a gente tem uma visualização direta disso, que é... Cara, se eu tivesse aqui quantas funções eu quisesse, ó. Função SS. Para eu dizer que esse cara aqui é um item consumível, eu não preciso alterar esse módulo. Eu simplesmente defino a implementação de maneira separada. Então, esse é o trunfo do Open Closed Principle. Eu adiciono o comportamento, né, ao meu módulo sem precisar mudar estruturalmente o módulo, né? Mas aí entra um outro princípio sólido que é o Single Responsibility Principle, que é, tudo bem, você está seguindo o OCP aqui no Elixir, né, definindo as implementações de protocolo, mas você também tem que pensar que o seu módulo deve ter responsabilidades bem definidas, né? Então, pô, se o meu módulo não é um item consumível, por que diabos eu vou definir uma implementação para ele? Entende? Ou, por exemplo, às vezes o seu módulo vai ganhando muito método, muita função na realidade, né? E ele vai fazendo muitas coisas. Isso, se você for lá para os princípios de orientação a objetos, que são alta coesão e baixo acoplamento, cara, não tem como você fugir disso também numa linguagem funcional, né? Você está tendo um acoplamento excessivo, porque o seu módulo está com responsabilidades excessivas, tá? Então, não pensem que coisas de orientação a objetos, tá? Isso é uma outra coisa que eu quero deixar aqui. Orientação a objetos não é algo à parte de funcional, e funcional não é algo à parte de orientação a objetos, tá? Muitas coisas se complementam e muitas coisas funcionam nos dois paradigmas, tá? Eles são paradigmas, eu diria até que complementares. E linguagens que conseguem unir, né, esses dois paradigmas de uma maneira bem feita, como por exemplo o Java tem feito, né, nas novas versões. Cara, se você for ver toda a biblioteca de coleções do Java, ele utiliza muita inspiração funcional, né? O F Sharp, por exemplo, ele é quase um mix, né, do que você tem de mais bacana, por exemplo, na definição de tipos, com o que você tem lá no C Sharp em alguns casos. Então, não pense que aprender um determinado paradigma vai te deixar totalmente defasado em outro. Muito pelo contrário, vai te trazer maneiras diferentes de pensar, tá? Então, bom, pessoal, é isso que eu queria dizer sobre o vídeo de hoje. Perdão pelo vacilo aí que o OBS fez comigo, mas a gente se vê aí numa próxima implementação de exercício, né? Até mais.